Boa noite. Boa noite. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre nefropatia por IgA, o que há de novo, com o professor Conrado, que ele é professor adjunto de nefrologia da UERJ, e vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Boa noite, Conrado. Tudo bem? Boa noite, Dani, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a Sonerge, a Dani Bebel pelo convite. E uma das coisas que a gente conversou, né, escolhendo o tema, foi que o nosso grupo de estudos da UERJ, a gente tem trabalhado, né, participado desses trials novos, de novos medicamentos em glomerulopatias, né, e a gente está com dois trials em GA em andamento atualmente, né, de drogas novas. Então, isso obriga a gente a manter uma certa up-to-date com o tema, né? A gente é meio obrigado a poder estudar, então eu vou humildemente trazer o que há de novo aí na nefropatia predial e aproveitando, inclusive, que saiu o QDIGO novo, né, 2025, da doença. Tá? Esses são meus conflitos de interesse, são relacionados aos próprios estudos que eu trabalho, né? Mas essa conversa que a gente vai ter, ela não tem nenhuma relação com a indústria, nenhuma medicação específica que eu vou falar. Então, em relação a essa aula, não tem nenhum conflito de interesse. Só para contextualizar um pouquinho, né, a nefropatia por IgA, ela talvez seja a doença renal que mais tenha despertado interesse da indústria nos últimos anos. Né? É impressionante o número de trials que estão em andamento atualmente. E eu acho que foi uma percepção mesmo da indústria, né, da importância da nefropatia por IgA como uma causa de doença renal crônica avançada. E isso levou a realmente assim, um investimento massivo da indústria. Né? Hoje, tranquilamente, tem mais de 30 trials em andamento com essas drogas e muitas já estão incorporadas, inclusive, oficialmente no armamentário. Então, a gente vai começar, então, fazendo uma introdução sobre epidemiologia e patogênese e falar sobre, basicamente, o que o KDIGO trouxe de novo, né? E algumas novidades que não estão no KDIGO, mas que já foram publicadas. Sempre gosto de falar um pouco da epidemiologia da nefropatia por IgA, porque assim, eu sou de uma geração intermediária, né, de nefrologista, que começou ali o treinamento no começo dos anos 2000, uns 20 anos atrás, eu, Pedro Túlio, né, então, Carlos Pérez. Então, a gente ainda aprendeu lá no comecinho, né, que a nefropatia por IgA ainda era uma doença considerada de uma evolução indolente, que demorava muitos anos para evoluir, aquela coisa. E essa percepção mudou radicalmente nos últimos anos, né? Principalmente com base em grandes estudos epidemiológicos, populacionais, que mostrou o impacto da nefropatia por IgA em termos de doença renal. Né? E eu trouxe aqui esse trabalho, que acabou de ser publicado, tem pouco tempo que foi publicado, na verdade é uma avaliação do registro sueco de doenças renais, né? Um registro bem robusto, de quase 20 anos, e os autores compararam a evolução das doenças glomerulares primárias com outras causas de doença renal do diabetes, né, na evolução de eventos adversos, principalmente falência renal. Então, foram 2.400 pacientes com nefropatia primária comparado a 30 mil pacientes com outras doenças renais. Né? E resumindo, o que eles acharam foi o seguinte, que o hazard ratio, né, então a chance de desenvolver doença renal crônica terminal era significativamente maior nos pacientes com nefropatia por IgA e com GEST comparado a outras doenças glomerulares e, surpreendentemente, até mesmo a doença renal do diabetes. Se a gente olha aqui a curva, né, para a evolução para diálise, né, é muito pior nos pacientes com nefropatia por IgA comparado à doença renal crônica de outras etiologias, o que é muito surpreendente, mas mostra, né, a gravidade potencial da nefropatia por IgA. Então, ela é a principal causa de glomerulopatia primária em muitos países, não em todos, mas em muitos países. E isso faz com que, globalmente, ela acaba sendo, né, uma causa talvez mais importante. É mais comum no leste asiático, a gente vai ver isso, né, tem uma questão étnica, né, envolvida na distribuição da nefropatia por IgA. A gente olha, então, a incidência da nefropatia por IgA na região asiática ela é muito alta, né, 50%, 30%. Na China, hoje, ela é considerada a principal causa de doença renal crônica terminal. Na Coreia também. Quando você olha países como a África, a América Latina, já a incidência passa a ser menor. Na Europa ainda tem uma incidência importante. Isso reflete também um pouco aquela questão que a gente já ouve há muito tempo, né, que é a prática de biópsia. Né? Então, países asiáticos têm
aquela linha de saúde pública de fazer screening populacional de adolescente, né? Então, às vezes, você indica a biópsia renal de uma forma mais liberal e acaba você tendo mais diagnóstico, mas mesmo excluindo isso, ainda tem uma incidência étnica muito maior nessa região. No Brasil, a gente tem dados de São Paulo, né, no registro de São Paulo, quase 10 mil biópsias nativas, considerando só 4.500 biópsias de glomerulopatia primária, a nefropatia por IgA é a terceira causa. E a gente fez recentemente o levantamento lá no UP, né, foi as residentes Giovana e Vitória, para o TCC dela, a Amanda compilou os dados, né, a Amanda Reis, e a gente tem, então, de 158 pacientes com homeopatia primária, foram 500 biópsias em torno de 6 anos, né? Então, olhando só as primárias, a nefropatia já também é a terceira causa, perdendo para GESP e membranosa. Ainda assim, é uma causa prevalente de homeopatia primária. Pico de incidência segunda e terceira década de vida, predominância de homens sobre mulheres no Ocidente, no Oriente isso é 1 para 1, e essas diferenças geográficas têm também repercussão clínica, que a gente vai ver isso com mais detalhe. Do ponto de vista fisiopatológico, né, a patogênese ela é uma mistura de alterações, principalmente na resposta imune da mucosa, com background genético e alterações de microbiota e também participação de infecções e alérgenos, né? Então, é uma fisiopatologia que passou a ser melhor compreendida, principalmente quando a hipótese dos 4 hits, né, ela foi colocada. Então, esse foi o primeiro grupo que publicou isso, foi em 2012, né? Bruce Julian, lá da Universidade do Alabama, e, na verdade, um estudo colaborativo em que eles colocaram essa hipótese dos 4 hits, que até hoje a gente utiliza como uma estrutura para entender a fisiopatologia da nefropatia por IgA. E essa hipótese, ela começa, então, a partir do fator desencadeante, você tem os níveis elevados da imunoglobulina A deficiente em galactose. Isso gera a produção de um anticorpo direcionado a essa imunoglobulina aberrante, a formação de complexos imunes, que seria o terceiro HIT, e a deposição glomerular, né, desses complexos imunes, causando o processo inflamatório e as manifestações clínicas da doença. Quando a gente olha, então, como que se desenvolve nessa fisiopatologia, que é bem interessante e tem sido muito estudado, né, existe todo um background genético, né, que tem sido muito estudado também. Essa foi a primeira publicação de grande impacto, né, em 2012, já tem mais de 10 anos, onde os autores fizeram, né, uma avaliação de genoma completo, né, em ampla escala, né, foram 10 mil pacientes, e eles encontraram pelo menos 7 variantes genéticas de alto risco, né, associadas à nefropatia por IgA. Isso mostra que não é uma doença monogênica, né? Existem até casos familiares, mas é uma doença poligênica e você tem uma série de variantes de risco, polimorfismos que estão envolvidos, né, na nefropatia por IgA. E esse mesmo grupo, né, e o interessante, né, que eles mostraram que existe uma prevalência geográfica marcante na prevalência desses polimorfismos, né? Então, quando você vai caminhando, né, o score de risco, que foi um grupo desses genes que eles descreveram, quanto maior o score de risco, mais você chega na população asiática, né, uma prevalência desse score de risco maior, e quando você olha a população africana, ela tem um score de risco relativamente baixo. Isso criou esse mapa muito interessante, né, um mapa de calor que mostra a prevalência desses losses de risco, né, para nefropatia por IgA de acordo com a área geográfica, considerando principalmente a África e a Ásia, que é bem interessante. E esse mesmo grupo ampliou esse estudo genético, né, e identificou adicionais 26 genes, né, prioritários. E muito interessante, né, quando você olha esses genes, são genes que diretamente estão relacionados com a patogênese da doença. Então, esses tipos de estudos servem também para você selecionar alvos terapêuticos, né? Então, você tem, por exemplo, genes associados à ativação do complemento, a citocinas de mucosa, ativação linfocitária. Então, enfim, é uma série de variantes e polimorfismos associados que aumentam o risco da doença e que apontam para desenvolvimento, inclusive, de terapias-alvo direcionadas. Bom, uma vez que eu tenho o fator desencadeante ou o fator precipitante, eu tenho a formação propriamente dita da imunoglobulina A deficiente de galactose. Tá?
E a gênese dessa produção, ela está muito relacionada a uma ruptura da imunidade mucosa. Então, você tem vários citocinas e receptores que estão relacionados, né, a essa ruptura da mucosa, mas, em última análise, o que a gente vai ter é a formação de uma imunoglobulina A polimérica defeituosa, né? A imunoglobulina A, ela tem dois subtipos, né, GA1 e GA2, né? A diferença entre eles é a presença dessa estrutura, que é uma região que chama região de dobradiça, né? Então, ela é formada por um aminoácido, que é ceolina e treonina, e atrelado a esse aminoácido, você tem um grupo de açúcares, né, que são os O-glicanos. Então, são essas pontes verdinhas aqui, né? E esses açúcares são formados, né, por acetilglicosamina, galactose e ácido ceárico. O que acontece na nefropatia por IgA é que o indivíduo começa a produzir né, um açúcar, né, um O-glicano, que é deficiente em galactose, né? Então, ele não tem a galactose, né? Então, ele forma uma IgA defeituosa, né? E isso torna essa IgA um antígeno. E como um antígeno, ele pode produzir a produção de um autoanticorpo que vai reagir contra ele e vai desencadear a doença. Existem alguns polimorfismos com variantes genéticas nesse gene que codifica a galactosiltransferase e microRNAs que reprimem a expressão desse gene e estão relacionados, então, à produção dessa molécula defeituosa, sem uma galactose e, consequentemente, né, formando um corpo estranho, né, realmente, dentro do organismo. Mas, de forma muito interessante, a presença isolada dessa imunoglobulina A, ela não é suficiente para desencadear a doença. E esse estudo mostrou isso muito bem. Ele pegou pacientes com IgA, parentes desses pacientes com IgA e controles normais, né, sem doença nenhuma, e dosou os níveis de imunoglobulina A deficiência de galactose. Então, o que eles viram? Nos pacientes com IgA, os níveis eram muito altos, mas agora os parentes desses pacientes tinham também níveis elevados da imunoglobulina defeituosa em galactose, mas eles não tinham a doença, né? Eram pessoas completamente assintomáticas, não tinham hematúria, não tinham proteinúria, não tinha absolutamente nada. Então, isso mostra que provavelmente não só a presença disso, mas outros hits, né, são necessários para que o indivíduo passe a produzir um autoanticorpo que vai reagir e provocar a doença. Então, isso é um achado bem interessante também. E aí a gente chega no segundo hit, que é justamente a produção desses autoanticorpos, né? E aí tem toda aquela questão da localização da patogênese nos tecidos mucoides do nosso organismo, né? Principalmente no NAUT, que é o tecido da via aérea, e do GAUT, que é o tecido intestinal, que tem sido a fonte mais estudada, né, na patogênese dessa doença. Então, seguindo processos infecciosos, e aí você tem não só processo infeccioso, mas processo também de outras substâncias, né, que quebram essa barreira. Você tem um evento inicial, que é a estimulação dos toll-like receptors e células dendríticas, e aí sim você vai ter um evento chave, né, que é a conversão de linfócitos B para a produção de um plasmócito que produz a IgA aberrante, desses indivíduos que são suscetíveis. E isso mediado por essas moléculas aqui, que a gente vai falar muito depois, que é BAFF e APRIL, são citocinas derivadas da família do TNF-alfa, né? Cujos receptores fazem com que a célula ela mude a configuração dela para produzir IgA. Né? A gente vai ver que existem hoje medicamentos que bloqueiam essa via, né? E são medicamentos muito efetivos que estão sendo testados. Mas, enfim, uma vez que você tem, então, a mudança da célula B para um plasmócito produtor de IgA, ele vai produzir essa IgA defeituosa no indivíduo que é suscetível. Essa IgA defeituosa cai na circulação, ela pode se assestar em níveis alternativos, como na medula, e esses neoepípotos, que são localizados na região de dobradiço que a gente falou, né, onde você tem um defeito da galactose, ela se torna alvo da produção de autoanticorpos, principalmente IgG e IgA. Então, esses autoanticorpos, né, eles formam complexos imunes e induzem a formação de grandes agregados propensos a serem retidos no mesângio, e aí, consequentemente, você tem, né, a deposição no rim e a ativação do complemento. Então, essa cascata de eventos que vai desde alterações na mucosa até a ativação do complemento no rim, e um papel muito importante, cada vez mais estudado, de anormalidades justamente no tecido linfóide intestinal,
na produção, né, tanto de bactérias, produtos bacterianos como antígenos, até às vezes antígenos alimentares, que podem induzir essas alterações imunológicas e desencadear a doença como nós a conhecemos. E aí nós vamos, então, para o quarto HIT, que é justamente a injúria glomerular, né, secundária à deposição dos complexos imunes. Então, tem complexo imune que tem uma afinidade, né, por depositar no mesanjo, e você vai ativar tanto células de residência quanto células externas, principalmente através da via do complemento, que também tem sido muito estudada na patogênese da injúria glomerular, propriamente dita, né? Aqui já tem uma via final da patogênese, né? Os estudos mostram que, principalmente, a via da lectina e a via alternativa são mais envolvidas na patogênese da nefropatia por IgA. A gente tem amplas evidências de muitos estudos que mostram que você tem deposição no tecido de fatores do complemento, de componentes do complemento, presença de aumento no plasma e variantes genéticas associadas a maior suscetibilidade para a doença associada à nefropatia por IgA. E um dado muito interessante que eu achei é que isso é um dado derivado de uma coorte britânica, que eles pegaram pacientes que tinham uma nefropatia por IgA com um caráter mais agressivo, mais progressivo, né? Eles fizeram uma coloração por imunistoquímica de vários componentes do complemento, eles viram uma positividade importante nos pacientes com nefropatia progressiva, comparado aos pacientes que tinham uma nefropatia estável, né, por IgA. Isso mostra o papel do complemento nessa agressividade de apresentação, né? E isso também é um racional do uso de inibidores de complemento, especificamente nessa condição clínica. Bom, saindo um pouco, então, de patogênese, falando um pouco da apresentação clínica, né, a gente tem aquela apresentação clássica que nós conhecemos, que é a hematuria assintomática, com graus variáveis de proteinúria com ou sem doença renal progressiva, é a mais comum, né? Agora, a gente tem aquela apresentação de hematuria macroscópica, que acontece junto com a infecção, normalmente de via aérea superior, que também é uma apresentação clássica, né? E epidemiologicamente tem sido descrita como menos associada à evolução desfavorável. E você pode ter apresentações atípicas que são muito menos comuns, né? A apresentação com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Com ou sem crescente, normalmente com crescente, com síndrome nefrótica, que lembra muito uma lesão mínima, né? Você tem o apagamento dos processos podocitários, você pode ter injúria renal aguda tanto por conta de uma rapidamente progressiva, como por depósito de cilindros hemáticos no túbulo renal, e outras apresentações, como a púrpura de Jaume-Online, que é uma vasculite, né, que é uma doença, apesar da manifestação renal ser parecida, é uma doença sistêmica, né, que acomete vasos. Quando a gente olha a apresentação disso ao longo da vida, né, a gente vê que a vasculite por IgA é uma doença predominantemente da infância e adolescência, né, ela acontece muito no começo da vida do paciente. A hematuria macroscópica também tem uma predileção por essa faixa etária, né, até dos 10 aos 20 anos. As anormalidades assintomáticas, elas acometem principalmente os pacientes ali por volta da meia-idade. Síndrome nefrótica, uma quantidade menor de indivíduos, né, também numa faixa mais precoce, e a doença renal crônica evoluindo ao longo da vida, né, e se espalhando o risco de evoluir com doença renal terminal. Existem causas específicas, que não vou entrar muito em detalhe, mas doenças hepáticas, infecções, doenças autoimunes, neoplasias, podem estar relacionadas com deposição de IgA no rim e, eventualmente, né, você ter manifestação clínica. Então, sempre tem que excluir causas secundárias quando a gente está avaliando os pacientes. O diagnóstico da IgA, ele é basicamente feito pela biópsia renal. Não temos nenhum marcador que nos diga que o paciente tem ou não tem nefropatia por IgA. E a biópsia é uma biópsia normalmente típica, né? Você tem uma glomerulonefrite proliferativa mesangial, a gente vê aqui um alargamento da matriz mesangial, com uma hipercelularidade mesangial, pode ter esclerose segmentar também. E o diagnóstico sai mesmo na imunofluorescência, quando você tem, né, o depósito predominante de IgA e de C3, né? O C3 está presente em torno de 90% dos casos, é muito comum você ter C3 junto. E em alguns casos você pode ter também outras imunoglobulinas, especificamente IgG, né, numa quantidade um pouco menor, né? Só lembrar que a descrição inicial do Berger, lá na década de 60,
foi de uma patologia renal combinada IgA e IgG, né? Ele descreveu dessa forma, né? E o título do trabalho dele, inclusive, é esse. Faz todo sentido a gente considerar que é uma doença de antígeno anticorpo, né? Só que na prática a gente não consegue detectar muito o IgG, né? Em alguns casos sim, na maioria dos casos não. E na eletrônica a gente vê então os depósitos mesangiais, né? Principalmente eletrodensos aqui, né? Aqui está a alça capilar, né? E aqui no mesanjo você vê os depósitos eletrodensos, que é o que a gente vê a expansão do mesanjo na ótica. Em termos de classificação, nós temos a classificação MEST, né, MEST-C, na verdade, né, que tem 5 componentes, que é hipersensibilidade mesangial, hipersensibilidade endocapilar, esclerose segmentar, fibrose atrofia e crescente, e aí, de acordo com a apresentação clínica, vai ver a classificação. Então, aqui, por exemplo, né, uma mesangial, né, sem expansão mesangial, e aqui com expansão mesangial, M1. Aqui a presença de proliferação endocapilar, né, sim ou não, a presença de lesão de esclerose segmentar, né? Basta um glomérulo com esclerose segmentar para você considerar ele como S1, e a presença de crescentes, que tem uma gradação, né, de C0 até C2, e atrofia tubular também de T0 a T2. A classificação de Ox foi extremamente importante, né, na compreensão da evolução desses pacientes, né, partindo da histologia da apresentação deles, né. Esse foi a coorte de validação, que o estudo Valiga. E a gente observa o seguinte: aqui em branco a gente tem a coorte inteira, foram 1.200 pacientes mais ou menos, né, a coorte Valiga. Então, a distribuição dos scores, né, na população como um todo. Agora, se você pegar só os pacientes que já se apresentavam com uma taxa de filtração menor do que 30 na biópsia, né, dessa coorte mesmo, você vê que o score já é maior, né, bem maior do S1, a lesão tubo-intersticial, a arteriosclerose. E o interessante é que tem uma correlação com o grau de proteinúria. Então, tudo isso aqui na própria coorte Valiga, né? Então, quanto maior a proteinúria, maior os scores, né? Então, existe uma correlação entre a gravidade da apresentação clínica e o score do Oxford. Você pode fazer várias estratificações que isso vai se manter, né? Por exemplo, comparando os pacientes com hipersensibilidade mesangial e endocapilar com os que não têm, você tem uma maior progressão e proteinúria, né, ao longo da evolução desses pacientes. De uma forma geral, a nefropatia por IgA que se apresenta sem proteinúria e com a função renal preservada, ela tem um prognóstico bom, né? Esse é um estudo espanhol, né, que acompanhou durante 15 anos justamente esse fenótipo de apresentação. Eram pacientes com uma taxa de filtração normal, com proteinúria mínima ou normal e com hematúria microscópica, né? Enfim, foi uma prática fazer a biópsia nesse grupo de pacientes, que às vezes a gente nem faz. Mas esses pacientes eles vão bem, né, no geral. Agora, isso não é verdade quando você tem proteinúrias crescentes e diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, esse registro é um registro mais antigo, lá do Canadá, né, o professor Daniel Catran. Ele mostrava, né, que quanto maior a proteinúria de base, né, obviamente menor a sobrevida renal, existe uma correlação muito importante com esse grau, mas ele mostrava que aqui, nessa região aqui de até 1 grama, você tinha até um prognóstico relativamente bom, né? Mas qual que é a crítica a esse estudo? Foi um estudo relativamente pequeno, foram 570 pacientes que eles viram no período de 15 anos, e essa representação não era uma representação tão grande assim de pacientes, né? Mas a gente ficou com esse número de 1 grama, né, meio na cabeça, assim, tanto que ele foi a base para a recomendação de terapia no cardíaco de 2012 e 2021. Ele era a base para você iniciar o tratamento imunossupressor, por exemplo, né? E durante muito tempo a gente guardou esse número, né? Então, se você tinha uma proteinúria menor do que 1 grama, você ficava meio que satisfeito, né, com o seu doente, mesmo que ele perdesse o rim daqui a tantos anos, né? E, na verdade, os estudos mais modernos e com acompanhamento mais longo mostram um cenário muito mais devastador da nefropatia por IgA. Então, esse talvez seja o estudo maior, né? Professor Blanca Barrat, né, da cidade de Liechtenstein, o que ele mostrou? No acompanhamento de até 30 anos, você vê que uma quantidade expressiva de adultos evolui ou com falência renal ou com morte nesse período, né? E também na população pediátrica, né, mostrando a evolução de longo prazo, de uma vida inteira da nefropatia por IgA, como que é uma evolução adversa.
E se você estratificar para o nível de proteinúria, que ele dividiu em quartis, né? Até os estratos os estados menores de proteinúria no início do acompanhamento, menor que 440 miligramas, até 20 a 30% desses pacientes evoluem, né, com falência renal no longo prazo, né, em 15, 20 anos, por exemplo. Né? Então, aquele limiar que nós tínhamos de 1 grama, na verdade, ele não vale, né? Então, você tem que ser um pouco mais agressivo, e isso é uma mudança que o QDIG novo trouxe, né? Exatamente por conta dessas evidências populacionais maiores. Existe uma forma de você predizer o risco de evolução, que é utilizar essa ferramenta de predição, né? Foi publicado no JAMA, foi um estudo derivado de quase 4.000 pacientes. Então, eles desenvolveram uma calculadora que leva em conta vários itens, como a taxa de filtração, a pressão, a idade na biópsia, entra aqui a raça, né, e o score-MEST, e ele te dá uma previsão de evolução para terapia renal substitutiva em um período de 7 anos, mais ou menos. Depois foi publicada essa outra ferramenta, né, que é derivada da primeira, na verdade, mas que você pode fazer a predição a partir de 1, 2 anos da biópsia, né? A primeira é no momento da biópsia, a segunda, 2 a 3 anos da biópsia. Mas o problema dessas ferramentas, elas têm um tempo muito curto, né? Eles têm uma predição de 7 anos, e isso é pouco para a nefropatia por IgA, né? E, além do mais, delas terem sido derivadas de uma coorte antiga, onde nem inibidor de SGLT2 tinha ainda para tratamento, né? Então, talvez novas ferramentas vão ser, né, utilizadas, vão ser derivadas, né, com um acompanhamento mais moderno desses pacientes. Mas, de qualquer forma, isso pode ser utilizado, né, na nossa prática diária. O fato é que a gente não tem muitas ferramentas de prognóstico da IgA, né? O que a gente tem, na verdade, o SCORE-MESH, né, essa ferramenta, né, internacional de predição, e a proteinúria de base, que é um índice importante e que vai nos dizer se o paciente tem ou não tem risco de progredir. É o que a gente trabalha basicamente hoje em dia. Agora vamos partir realmente para o que o pedido novo trouxe, né? Então acabou de ser publicado, foi publicado, e depois de publicado já apareceu dados novos, né? Então não vai ter jeito. Acho que é uma doença que vai merecer uma revisão dessa a cada 1, 2 anos, né? Não vai ter como, né? Mas, de uma forma geral, você tem uma glomerulopatia com IgA dominante, primeira coisa que você faz elimina causas secundárias, né? Faz toda a investigação, trata-se de uma nefropatia por IgA idiopática, você faz a biópsia renal, calcula o MES-score, calcula o risco desse paciente evoluir em diários daqui a 7 anos, e educa a família e o paciente e começa a tomar as decisões, né? Então, uma estratificação inicial que eles colocam foi ter baixado o limiar de gravidade para 0,5 gramas, né, por dia de proteinúria, né? Então, se considera hoje todos os pacientes com nefropatia por IgA com mais do que 0,5 gramas de proteinúria com pacientes de alto risco de progressão a longo prazo. E esses pacientes devem receber um tratamento otimizado, talvez desde o início do diagnóstico. E o nosso objetivo passa a ser um objetivo mais audacioso, né, de reduzir a perda de função renal por valor menor do que 1 mililitro, né, por minuto por ano, ao longo da vida do paciente, e perseguir a menor proteinúria possível, menor do que 0,5 e, idealmente, menor do que 0,3. Então, esse passa a ser os nossos objetivos. Então, eu tenho um paciente que eu identifiquei que está sob risco de perda de função. Eu vou simultaneamente, e aqui também é uma diferença do guideline anterior, né? Eu vou manejar, né, aquelas questões de nefroproteção para proteção renal mesmo, né, e redução do risco cardiovascular, mas, ao mesmo tempo, eu vou atacar justamente os eventos que levam à própria fisiopatologia da nefropatia por IgA. Então, nos guidelines anteriores, você tinha aquele prazo de 3 a 6 meses, onde você otimizava as medicações, tentava diminuir a proteinúria menor do que 1 grama, e aí, a partir daí, você decidia se ia fazer alguma coisa a mais com o seu paciente, né? Agora, uma diferença é que ele, simultaneamente, você vai fazer as nefroproteção, mas também você pode já perseguir a diminuição, ou seja, interferir com a patogênese da doença desde o início. Então, em relação à nefroproteção, mudança de estilo de vida, IECA, BRA, SGLT2,
e aqui principalmente corticoides, seja ele entérico ou sistêmico, né? Algumas populações têm algumas intervenções que provaram ser úteis, a gente vai conversar sobre isso, e sempre considerar incluir o paciente no trial clínico, né? Que também é interessante para os pacientes participarem. Então, falando sobre essa parte de nefroproteção geral, né, não imunossupressora, obviamente, o primeiro passo é mudança de estilo de vida, para o tabagismo, perda de peso, controle da pressão, um controle estreito da pressão arterial, obviamente com os usos dos inibidores do sistema imunoangiotensina-aldosterona. Isso é uma recomendação que já existia e passou a ser com um grau grande de evidência, né? Isso nós acabamos fazendo já corriqueiramente, né? Não vou nem mostrar nenhuma evidência em relação a isso, né? Então, essas são medidas gerais. E o guideline coloca a utilização dos inibidores da SGLT2, principalmente a partir do resultado da análise pós-hoc do DAPA-CKD em pacientes com nefropatia por IgA, né, que mostrou, né, todos nós conhecemos esses dados, mostrou uma redução de endpoints primários, de endpoints renais, né, enfim, uma proteção em vários desfechos compostos, né, então, no EMPA Kidney, apesar deles não terem publicado, mas tem lá um subgrupo de GA que também mostrou benefício. Então, a recomendação é que os pacientes que apresentam risco de perda sejam tratados com inibidor da SGLT2. Isso também nós já incorporamos no nosso arsenal. Uma novidade são os inibidores da endotelina, os antagonistas da endotelina, né? Isso é uma novidade. A gente sabe que a endotelina 1, quando ela se liga ao receptor A, ela pode, do ponto de vista renal, promover uma série de ações, como vasoconstricção vascular, alterações podocitárias, fibrose tubo-intersticial, mesangial, e promover processos inflamatórios que, em última análise, contribuem para a evolução para a doença renal crônica para esses pacientes. E nós tivemos o resultado de um primeiro grande trial, né, um inibidor da endotelina, que foi o Sparsertan, né, que provou ser eficaz, comparado ao irbesartan. O Sparsertan é uma droga interessante, né, porque ele é um inibidor tanto da endotelina quanto da angiotensina 2 simultaneamente, né? Então, os pacientes que tomam Sparsertan, eles não tomam IECA nem BRA, ele já faz as duas coisas ao mesmo tempo. E o interessante desse trial é que ele foi uma comparação com o irbesartano, né, em dose máxima tolerada. Então, o que ele mostrou foi uma redução importante da proteinúria dos pacientes que tomaram Sparsertan, e mostrou também uma redução, uma lentificação da perda da taxa de filtração glomerular, né? Observa que esses pacientes passam por um washout, né, antes de começar. Então, quando eles começam o tratamento, você tem aquela queda, né, rápida e esperada da taxa de filtração, o efeito hemodinâmico dessas drogas, e a partir daí o grupo Sparsertan manteve uma estabilidade maior. Mas ainda assim, né, você observa, né, que você tem uma perda de função renal ao longo do tempo, né? Então não tem jeito. Então é uma droga que adicionou uma nefroproteção a mais do que o IECA e BRA, mas ainda assim você tem uma perda de taxa de filtração a longo prazo. Mas, de qualquer forma, esse resultado foi um resultado muito positivo, né? Redução da proteinúria, e então entrou no KDIGO, né, a utilização do Sparsertana nesses pacientes, em substituição ao IECA, no caso, né? E esse ano saiu, então, os resultados do outro trial, do Align Study, né, usando o atrasentan, que esse é um antagonista específico da endotelina, né? Então, ele é utilizado, adicionado ao inibidor da ECA e adicionado ao inibidor da SGLT2, mas a adição do bloqueio da endotelina mostrou uma redução significativa da proteinúria. Essa foi uma análise interina, né? Então, eles não têm os dados de taxa de filtração. Mas a queda muito expressiva da proteinúria fez com que o FDA aprovasse o atrasentan para o tratamento oficialmente da IgA. Então, ele recebeu uma aprovação acelerada, né, que se diz. Então, é uma droga que já vai começar a ser comercializada para isso também. Então, a gente tem dois inibidores da endotelina, que são bastante úteis como nefroproteção adicional. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses fatos aqui, que é interessante, né? Porque são intervenções que foram testadas em populações específicas, né, na China e no Japão, mas que mostraram um benefício interessante, né? A tocilectomia, essa tem dados basicamente do Japão. São vários estudos de coorte, né? Isso foi testado em estudos menores, retrospectivos, mas com dados muito ruins, né?
No Japão, você tem até uns dados interessantes, né? Por exemplo, esse estudo aqui foi publicado já tem uns 2 ou 3, tem uns 4 anos lá. Foram mais de 1.000 pacientes com IgA, um grupo recebeu a tocilectomia e o outro não, e os que tiveram a tocilectomia tiveram uma evolução melhor, né? Mas é um grupo muito antigo. Essa coxa ela começou nos anos 2000, começo dos anos 2000, né? Então, também uma época que você tinha só a IECBRA, basicamente, não tinha mais nada, né? Então, isso que funcionou basicamente na população japonesa. Então, se tiver um paciente japonês, então você pode, talvez, indicar a tonsilectomia para ele. A hidroxicloroquina é uma droga muito interessante, né? Porque o mecanismo de ação proposto para ela na hepatia por IgA é um bloqueio dos toll-like receptors. Então, ela teria uma ação, na verdade, de modulação imunológica lá no começo da cascata dos eventos, lá na mucosa, né? E esse estudo chinês, esse que foi o estudo chinês, foi um estudo com 60 pacientes, um estudo bem feito, controlado por placebo, mostrou uma redução muito significativa da proteinúria, né? Então, eu não sei se, de repente, a gente teve um paciente aqui de difícil controle, né? Se a gente poderia testar também, né? O que eu digo, ele orienta você a utilizar essas intervenções em pacientes de etnia, onde ele foi testado, né? Mas eu não sei se daria, de repente, conversando com o paciente, né? Enfim, explicando, talvez extrapolar. E a mesma coisa com o microfenonato, né? O microfenonato ele não funcionou em populações caucasianas, também os estudos não foram muito bons. Esse foi um estudo maior, foram 170 pacientes, né, randomizado para receber MMF ou placebo, e o MMF, um período, se não me engano, de 12 meses, depois com uma retirada, mostrou uma redução do desfecho composto, da progressão da doença renal, da proteinúria e do declínio da taxa de filtração, né? Então, é uma alternativa. O grande crítica que eu vejo nesse estudo é que o grupo placebo foi placebo, então eles não receberam nenhuma imunossupressão, né? Então, eram pacientes de risco, tinham proteína de 1 grama, por aí. Então, assim, eu acho complicado você fazer um estudo hoje em dia onde você vai comparar com placebo, esse grupo de pacientes, né? Talvez comparando o MMF com uma outra intervenção, talvez o MMF não tenha tanta ação assim, né? Mas, quando a gente fala da falta do que fazer, temos aí o MMF, e, de novo, o que digo, ele orienta a fazer em populações étnicas, onde foi testado, né? No caso chineses. Então, na reta final agora da nossa apresentação, as novas novidades, né? Então, se a gente olhar aquela teoria dos 4 hits, né? A gente tem vários sítios de ação de drogas novas, né? E com potencial, né? De melhorar a doença, né? Então, no nível da imunidade de mucosa, você tem os inibidores BAFF/APRIL, que são inibidores, são enzimas que estão relacionadas à ativação linfocitária, né? Você tem a budesonida com alvo, né, de liberação, que eu vou falar daqui a pouco, você tem a hidroxicloroquina aqui, ó, agindo aqui nos Toll-like né? Na cascata de complexo antígeno, complexo antígeno anticorpo sistêmico, né, você tem também inibidores de protease, dos BAFF/APRIL também, né? E, por fim, na inflamação renal, corticoides sistêmicos, inibidores do complemento. Aqui a gente entra nas recomendações do que digo, né? O que tinha, pelo menos, de evidência até esse momento, que era os corticoides, né? E a grande indicação deles é o uso, né, do Nefecon, né, que é a budesonida de liberação entérica, nos pacientes com risco de progressão durante 9 meses. Essa é a recomendação inicial em termos de uso de corticoide. E como ele sabe que isso não é uma realidade na esmagadora maioria do mundo, né, em cenários onde o Nefecon não está disponível, ele sugere que seja feito o uso de corticoide sistêmico em dose baixa, com profilaxia antimicrobiana com Bactrim junto, né? Os dois têm uma recomendação 2B. Esse aqui a gente vai mostrar o artigo, né, que realmente é uma droga interessante, né? A gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Os corticoides, eu não vou, obviamente, passar por isso tudo, né, mas tem uma história aí longa na tentativa de tratamento da hepatia por IgA, e era a única coisa que nós tínhamos até um pouco tempo atrás, né? O último grande estudo, bom, antes disso, né, um problema dos corticoides, obviamente, são os efeitos colaterais. Então, você tem um grupo de pacientes que realmente você sabe que irão muito mal com corticoide, né? Obeso, diabético. Então, você tem que considerar, né, e pesar o risco-benefício de utilizar nesses pacientes que têm bastante risco de efeito adverso.
Mas o último grande estudo do corticoide e que derivou a recomendação atual foi o TEST Study, né? Ele começou com um desenho, né? É um desenho de utilizar 0,6 a 0,8 miligrama quilo de metilprednisolona oral, que equivale grosseiramente a 1 miligrama de prednisona, né, por quilo. Eles iriam randomizar 523 pacientes, só que eles interromperam precocemente, né, com em torno aí de 250 pacientes. O que que eles viram? Realmente, né, da corticoide, você diminui a progressão da doença renal, né? Então, só 8% dos pacientes tiveram diminuição de 40% da taxa de filtração, comparado a 20 pacientes no grupo placebo. Você diminui a evolução para a doença renal terminal e diminui a proteinúria. Só que isso é um custo muito alto de evento adverso, né? Então, a gente vê aqui a quantidade de evento adverso. Só um minutinho que a minha tela saiu. Então, você tem muito evento adverso, né? Muita infecção séria também nesse grupo, né? Acho que não está passando para a gente, não, Voltou Conrado. agora? Vê se voltou agora. Não, está parado ainda, na Tá mesma, no Tá parado? seu. travado. É, Ah, peraí, eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que aconteceu. Peraí. Acho que eu vou sair e colocar de novo. tá. Tá? Só um minutinho. Desculpa, gente. Foi? Foi. Foi? Vê se passa para frente, mas acho que foi. Engraçado, parou de passar. Parou de passar. Ah, agora foi, né? Foi. Agora Foi. foi. Tá, desculpa, gente. Ah, bom, então, eu tinha parado aqui, né? Então, muito evento adverso, né? Muito evento adverso sério, né? Na nefropatia por IgA, no uso do corticoide nessa dose. Então, isso motivou os autores a fazer uma segunda fase do estudo com a dose reduzida do corticoide, né? Então, foi isso que eles fizeram, né? E aqui você tem, na verdade, a análise completa da coorte, né? Então, você teve 136 pacientes que foram na dose completa e 121 na dose reduzida de 0,4 miligrama quilo de metilprednisolona, que equivale a 0,5 miligrama quilo de prednisona que a gente usa atualmente, né? Então, você teve realmente, né, uma proteção, né, em termos de declínio da taxa de filtração, de falência renal. O número de eventos adversos reduziu bastante, né? Então, foram 6 eventos adversos sérios na dose reduzida, comparado a 7 no placebo, então ficou mais ou menos equilibrado em termos de evento adverso, muito menor do que o evento adverso da dose cheia, né? Então, hoje, esse regime de corticoide oral, ele é recomendado nessa dose menor, né, dose de 0,5 miligramas quilo, durante 2 meses, depois com uma retirada em 6 meses. E a novidade que a gente tem é o Nefecon, né, que é uma budesonida de liberação entérica, né? Ela é uma droga diferente, inclusive, das utilizadas para doença inflamatória intestinal. Ela tem uma camada externa, né, que é uma camada de revestimento entérico, né, que já atrasa a liberação dela, e a droga ela está dentro de microesferas, né, no interior da cápsula, e essa microesfera ela é protegida por 3 camadas também, né? Então a liberação dela realmente é muito atrasada e só se dá lá no final do intestino, né? E além disso, a budesonida ela tem um efeito de primeira passagem muito metabolismo, né, de passagem hepática muito importante, né? Então, o efeito sistêmico dela acaba sendo menor, né? E ela atua principalmente, então, no nível da mucosa, né? E diminui realmente a produção da imunoglobulina A aberrante. Comparado, então, às formulações para a doença inflamatória intestinal, ela tem uma menor
supressão do cortisol sistêmico, né? E uma duração sistêmica mais curta também, né? Para ter uma meia-vida terminal mais curta e um efeito mais rápido, né? Por isso que ela não é equivalente aos corticoides empíricos que a gente conhece, né? E o estudo, NefGuard, né, foi um estudo que testou, mostrou um resultado bastante positivo, né? Então, os pacientes que receberam 16 miligramas de Nefecon, eles mantiveram a taxa de filtração durante o período do estudo, que foi de 9 meses, estável, não teve perda, ao contrário do placebo. Mas aqui que está o problema. Quando você para o tratamento, né, você começa a ter uma perda da função renal ao longo do período de follow-up, embora tenha mantido a diferença, né, evolutiva. Mas isso garantiu uma diferença de 5 ml por minuto de proteção bastante significativa, né? E também uma diminuição importante da proteinúria, os pacientes com Nefecon comparado ao placebo, isso se manteve de certa forma. Então, o que estão se questionando agora é se é possível você submeter o paciente a mais de um tratamento ao longo da vida dele, né? Se isso é seguro fazer isso. Eu acredito que tenham estudos em andamento que estão tentando responder isso, né? Se o paciente pode receber mais de um tratamento desse ao longo da vida. Aí o Nefecon também diminui os níveis da imunoglobulina A deficiente de galactose, né, o que mostra que ele atua na patogênese da doença também. Vou falar rapidamente sobre inibidores do complemento, né? A gente tem, a via do complemento, você tem vários inibidores, né, que estão sendo estudados para a neoplasia por IgA. O iptacopan foi o que foi aprovado recentemente, né? Então, a gente tem já um grande trial com ele, né, que ele mostrou uma redução importante da proteinúria, aqui da relação proteinúria em 24 horas, e da relação proteína-creatinina, né? Observe que com 2 semanas de tratamento, você já tem uma queda expressiva da proteinúria no grupo que usou o iptacopan, mostrando que a redução da inflamação glomerular, ela tem um papel importante, né, nesses pacientes. Então, acho que isso também vai ficar no arsenal. Então, essa droga também é uma droga que recebeu aprovação para nefropatia por IgA pelo FDA. E, por fim, vou falar rapidamente dos inibidores BAFF e APRIL, né? São, como eu falei, são duas citocinas que atuam no processo de migração do linfócito B para um linfócito B produtor, né, de IgA, né? Então, eles bloqueiam esse processo, né? Então, são duas moléculas que são importantes, né? Os linfócitos têm receptores contra esse processo, então, existem hoje drogas que bloqueiam, né, essa via de sinalização especificamente, né? Então, temos o resultado de fase 2, o sibeprenimab, que é um bloqueador APRIL específico, né? O fase 3 está em andamento, a gente está participando, né, lá no PNEST do fase 3 desse estudo. Vamos entrar na fase aberta agora, inclusive. E ele mostrou uma redução importante da proteinúria, até 70% de queda de proteinúria, né, numa dose de 8 miligramas por quilo de sibeprenimab. E uma mudança e uma redução importante dos níveis de IgA1, né? Então, mostrando também, né, uma atuação direcionada à própria doença, à fisiopatologia da doença, né? Você teve uma redução dos níveis de APRIL, né, com tratamento, ou seja, a droga realmente bloqueia, né, essa citocina de uma forma significativa, e você tem uma proteção, a queda da taxa de filtração. Observa que no período o grupo placebo perdeu 7 ml por minuto de taxa de filtração, e o grupo sibeprenlimab, em várias dosagens, manteve uma taxa de filtração mais estável. E para finalizar, a Atacicept é um bloqueador duplo esse, né? Ele é um bloqueador APRIL e BAFF juntos, né? Então, foi um estudo com 116 indivíduos, fase 2 também, e mostrou basicamente a mesma coisa, né? Redução da proteinúria e preservação da taxa de filtração desses pacientes. Então, essa é uma via de sinalização extremamente promissora, né? Porque atua diretamente na patogênese da doença. Uma grande limitação dessas drogas vai ser o custo, né? Não vai ter jeito, né? Então, esse aqui é o levantamento que eu fiz, recente agora. Por exemplo, a budesonida, o Nefecon, né, que é o Tarpeio, que é o nome comercial, ele vai sair em torno de $14.000 por mês. É muito dinheiro, né? O Sparsertana, quase $10.000 por mês, né? O Itacopan, então, nem se fala, né? Um custo altíssimo. Então, isso certamente vai limitar muito o acesso dessas drogas, terapias novas, para populações de menor, né, poder aquisitivo e países de renda mais baixa, né? Então, a gente não sabe como é que isso vai ser no Brasil, por exemplo. Esse é o último slide, eu prometo a vocês. Aqui são trials em andamento, né? A gente tem
mais de 30 trials em andamento, com vários alvos, né, de terapia. Então, assim, existe uma promessa de realmente muita novidade, né, na nefropatia por IgA nos próximos anos. Então, gente, para finalizar, lembrando que a nefropatia por IgA é uma doença rara, mas é a glomerulonefrite primária mais comum, com risco muito elevado de progressão para a doença renal crônica terminal. E a chave prognóstica é uma proteinúria sustentada e o slope da taxa de filtração. O manejo evoluiu para terapia de precisão pelo eixo patogênico, né? Além, obviamente, do suporte otimizado. Nosso objetivo hoje é trazer a proteinúria o mais baixo possível do normal e diminuir a progressão na taxa de filtração. E essas novas descobertas terapêuticas abrem um horizonte muito importante, né? Mas resta dúvida sobre a viabilidade econômica, principalmente em países em desenvolvimento. Gente, obrigado. Desculpa a demora. Olha, a aula foi muito boa. Acho que foi um resumo, né, do que a gente está vendo de novo para a IgA. Você falou que na sua época, quando você estudou, né, IgA, não era vista assim. Eu acho que também, quando eu também estudei, a gente não tinha essa ideia dessa evolução tão, que a gente vê que Adversa, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal crônica, né? verdade. E eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa nova ainda para vir. A gente tem algumas É. perguntas, a Bebel também está aqui. Conrado, parabéns. Eu cheguei atrasado um pouquinho, que eu estava na reunião do simpósio da Sahara da SBN, aí a gente tem que ficar se fazendo aí mil, mas, poxa, vou variar, peguei um pouquinho da aula aí, do meio para o final, né, que eu acho que é parte das drogas novas. E eu acho que, assim, IgA está entre os hot topics aí da nefrologia, né? Você vê, a gente foi no europeu agora, eu fui no europeu, eu acho que, assim, o que mais tinha era aula de IgA, com whey para anti-BAFF, anticomplemento. E aí eu queria te perguntar o seguinte, quantos pacientes vocês conseguiram randomizar nesse trial lá que vocês estão na UERJ? Muito poucos, né? Eu fiz screen de 6 pacientes, só entrou um paciente só. O screen Eu tô com duas, a gente está com dois agora, né? A gente está com o povetacicept. O povetacicept é um BAFF APRIL junto, né? E o outro é o Sibeprenlimab, né? fechado, E que Oi? você não falou que estava fechado temporariamente? Então, fechou, agora fechou. Fechou de vez agora, né? Então, agora estamos esperando aí uma outra droga para poder, um outro trial para poder colocar paciente. Nessa vez agora apareceu um monte de paciente para poder incluir no estudo, mas aí o estudo fechou, infelizmente. Pois Fiquei é, bastante decepcionado. tá, né? Porque assim, o screen failure botar em trial, a gente acha que é fácil, mas assim, uma coisa que a gente aprende quando a gente está trabalhando com clinical trial, ele é muito restrito, né? Então, e aí a gente fica sem ter o que fazer muito para esses pacientes aqui, né? A budesonida não tem, também quando você falou, para e volta tudo. Eu acho Uhum. que vai ter o atrasentan agora início do ano, da Novartis, que eu já fiquei sabendo que eles estão... Início não, meio do ano que vem. O iptacopan vai ter o lançamento agora oficial, mas para aglomeropatia por C3, né? Agora, É, sábado, né? Já está aprovado na Anvisa. O ravulizumab também está com trial, já mostrando benefício para IgA. Mas é isso, né? É um tratamento que vai ser muito caro. Então a gente não sabe o que a gente vai conseguir fazer. Qual vai ser a droga aprovada primeiro na Conitec? Eu acho que o ideal seria o anti-APRIL ou anti-BAFF. eu também acho. Se eu tivesse que escolher um para ser aprovado na Conitec, eu escolheria o anti-APRIL ou anti-BAFF, que eu É. acho que estão atuando ali na patogênese da doença, né? Mas, ó, queria te dar o parabéns aí, parabéns. Obrigado, E querido. você sempre é Sonerd, né, cara? Você sempre é Sonerd Tamo eternamente, né? junto. Tamo junto, tamo junto. Beijo. Eu acho que o professor Edson quer perguntar. Uhum. Professor, você consegue? Depois, se tiver pergunta no chat, você pode fazer também, que a gente vai. Eu Ele acho está que aqui Não, também com a meu, gente. meu microfone não estava aparecendo, agora apareceu? tá Apareceu. falando. Ah, bom. Conrado, eu escrevi ali alguma coisa assim. Uhum. Para você fechar o diagnóstico da nefropatia por IgA, a biópsia é Uhum. a condição sine qua non, tá certo? Certo, é isso aí. Quando se diz, né,
que a nefropatia IgA é a mais prevalente do mundo. No Japão se falava que se fazia exame de urina de todas as crianças, por isso é que tinha muito nefropatia por IgA. Se essa premissa que eu falei para você é verdadeira, todas as Uhum. pessoas que têm o diagnóstico fechado foram biopsiadas. Não existe nenhuma maneira de você imaginar que a pessoa tem nefropatia de IgA. Tô certo ou tô errado? Tô falando besteira, hein? Tá certo. Não, tá certo. A presença de hematúria isolada, você não tem como dizer, né? Não, Pode né? ser, não tem como, né? Então, realmente, esses estudos populacionais japoneses fizeram biópsia mesmo, né? E você é a favor desse Mas rastreio? mesmo se você excluir, quer dizer, colocar de lado os pacientes que foram biopsiados sem proteinúria, a incidência é maior dos asiáticos mesmo, né? Existem Entendi. fatores genéticos que mostram isso, né? Você é a favor dessa coisa que o japonês faz, do rastreio em crianças de exame de urina, ou você acha que é um exagero? Isso é uma discussão eterna, né? Desse É, rastreamento com exame de urina, com creatinina, né? Uns a favor, outros contra. Qual é a tua posição, assim? é difícil dizer. Se você pensar do ponto de vista de saúde pública, né? Acho que não é custo efetivo você fazer isso, né? É difícil dizer, né? Mas eu acredito que não seja, né? Que, na verdade, só vai biopsiar quem tem não só hematúria isolada, né? Você tem que ter hematúria e algum grau de proteinúria, pelo menos. O linear para a biópsia talvez diminua um pouco com o passar do tempo, se a gente entender, né, que esses pacientes têm um risco maior de evolução, né, a longo prazo. Daí você detectar que ele tem logo a IgA, né? E você saber que ele tem IgA, e se ele realmente começar a dar um sinalzinho de progredir, você já começar o tratamento, né? Hum. Eu estava vendo hoje tá tendo tem um blog, né, que é o JCNF, né, que é um blog bem interessante. E eles vão fazer uma discussão de já do que digo, né? E eu estava vendo um relato de um paciente lá americano, né? E ele tem uns 30 e poucos anos, e ele falou que ele acompanhou durante 5 anos com o médico primário dele, né? Que o médico primário dele, americano, olhava para ele tinha uma creatinina que estava subindo um pouquinho, tinha hematúria, e o médico só tratando ele com Iacabra, Iacabra, Iacabra. 5 anos. Quando ele foi ver o nefrologista pela primeira vez, ele estava com 30 de filtração, né? Isso aí já é uma desgraça, né? Coitado, né? É. Obviamente, isso aí já é o outro extremo, né? Mas eu acho que você fazer rastreio populacional de todo mundo, né? Não sei se isso vale a pena ou não. Você está otimista com essas drogas novas? Você falou do preço, mas você está otimista que alguma delas vai vingar? Não? Eu acho que sim. Por exemplo, essa budesonida, ela é uma droga muito interessante, né? Se você olhar o perfil de efeito colateral do estudo, né? O doente tem uma exposição a corticoide sistêmico, entendeu? Tem acne, tem um pouco de acne e tal, mas é muito menor do que a incidência de efeito colateral com corticoide, mesmo na dose reduzida, né? Não? Então, o Nefecon é interessante. E essas drogas BAFF e APRIL, como a Bebel falou, são drogas também muito interessantes porque elas agem na patogênese, né? Então, você olha, você dosa aí já com deficiência da lactose, ela despenca no indivíduo que está tomando aquilo. Então, você está Uhum. interferindo na patogênese da doença, né? Enfim, mas é aquilo que eu falei, são drogas que vão ser muito caras, né? Então, a gente não sabe como é que isso vai. Até lá, nós temos o bom e velho corticoide, né? E a butezonida você já usou em alguém, não? Não, não. Não? Não é aprovada aqui, né? Eu acho que não tem Não. nem solicitação de aprovação. Tá bom. E o preço é proibitivo. O custo mensal dela é em torno de US$ 14.000. Isso vai dar mais de Ah, R$ 100.000, né? Conrado, muito obrigado, hein? Parabéns. Obrigado, Edson. É, Conrado, você não, o pessoal aqui no Brasil não tem utilizado a budesonida normal para tratamento, né? Isso a gente Só se não for vê. off-label, né? Não sei se alguém usa Off-label, né? off-label. Mas não tem É. notícia nenhuma Eu assim. não conheço. Realmente não conheço. Tem uma pergunta do José Ricardo, que ele perguntou o seguinte: deu parabéns pela aula. Considerando que tem casos de GA com evolução rapidamente progressiva, qual o esquema de imunossupressão que o serviço vocês têm utilizado? Olha, se for uma apresentação tipo vasculite, né? Aí é o esquema de vasculite. É ciclofosfamida, impulso, oral, né? Mas com pulso de corticoide, né? Então, a apresentação rapidamente progressiva, que é a minoria, em torno de 5% dos casos, né? Ela requer um tratamento totalmente diferente desse, né? Porque ela se assemelha muito mais a uma vasculite sistêmica, e o que eu digo, orienta que você trate como tal,
do que uma nefropatia por IgA clássica mesmo, né? Então, é aquele esquema de pulso com corticoide e ciclofosfamida venoso. O rituximab, ele não foi eficaz na nefropatia por IgA clássica. O estudo que avaliou foi um estudo pequeno, né? Mas foi um estudo bem feito, sabe? A seleção de pacientes foi a seleção legal, foi controlado por placebo, e o rituximab não mudou em nada a proteinúria e a taxa de filtração. Sabe? Foram 2 anos de acompanhamento, se não me engano, né? Então, parece que o rituximab ele não funciona nos casos de IgA mais clássica. Mas nesses casos de apresentação como rapidamente progressiva e vasculite, pode ser que até haja um, um lugar para o rituximab também. O André Calil também perguntou o seguinte: o que temos no Brasil para o tratamento? Somente corticoide? Somente Só corticoide. corticoide, somente corticoide, né? E aí aquela dose reduzida, né? E a recomendação é que você faça Bactrim, né? Tem que fazer a profilaxia, e você tem que instruir o seu paciente durante o uso do corticoide a ir numa nutricionista, fazer atividade física, tratar o colesterol dele, né? Minimizar ao máximo os efeitos colaterais. Mas é a única coisa que tem, né? Não tem jeito. Eu tenho uma dúvida também de, assim, um caso. Eu já acompanho uma paciente com IgA já tem algum tempo, mas ela não tinha nunca teve nenhuma alteração. Então, uma proteinúria mínima, uma hematúria, aquele clássico de sempre, função renal normal. Ela teve uma infecção de via aérea superior e aí ela veio com uma proteinúria de 2 gramas, teve uma piora da hematúria, só que função renal permanece normal. Na sua opinião, você partiria para uma biópsia renal para ela? Uma paciente que já tem um diagnóstico de IgA, assim, vamos botar de 20 anos atrás. Então, ela é uma paciente que tem 40 anos agora. Acho que de repente vale a pena sim fazer uma nova biópsia, né? Que isso pode fazer diferença. Isso é até uma coisa interessante, porque o que que acontece, né? Isso é uma crítica a muitos trials, né? Porque quando você pega um estudo, né, que aceita o paciente que tem uma biópsia de 10 anos atrás, né? Como é que Assim, você vai interpretar a evolução do paciente, né, com base numa biópsia feita há 10 anos? Mudou tudo na histologia do paciente, certamente. Mudou muita coisa, né? Então, como é que você vai aplicar o score MESH-C, né, atualizado, que você vai ter um valor prognóstico ali, né, com base numa biópsia de 10 anos atrás? Então, esses estudos, os últimos que eu entrei, eles exigiam, um era 2 anos, outro eram 3 anos de biópsia, pelo menos. Se tivesse um paciente com mais tempo, eles orientavam a oferecer uma nova biópsia para o paciente poder entrar no estudo. E eu acho que faz todo sentido, entendeu? Então, às vezes, assim, quando você tem realmente uma evolução tão longa assim, eu acho que pode considerar uma nova biópsia, né? E a gente faz muito isso em lúpus, né? Em lúpus você faz rebiópsias várias vezes, né? Para você ver se está em atividade, se está em cronicidade, né? Então, por que não fazer na EJA também, né? sim, é. A gente tem mais uma pergunta da Fernanda. E o tempo de tratamento com corticoide? Se a proteinúria responder, já pode começar a fazer o desmame ou você leva esse paciente até 2, 3 meses com corticoide? A recomendação são 2 meses de corticoide 0,5 miligrama quilo e um desmame lento por mais 4 meses, dando 6 meses total de tratamento. Esse é o esquema que está aqui preconizado pelo que o teste fez, né? O teste trial, né? Então, é assim, e eventualmente o paciente vai precisar de outros tratamentos ao longo da vida, né? Principalmente com uma droga como o corticoide, que ele não vai resolver a fisiopatologia da doença. Se o próprio Nefecon, você viu isso, né? Quando você para de dar o tratamento, o doente aumenta a proteinúria e diminui a taxa de filtração, você vai ter que tratar ele várias vezes, né? Provavelmente ao longo da vida, né? Assim, o que que eu fazer um comentário aqui, eu acho que o corticoide ele tá ali para diminuir a inflamação, né? Na verdade, ele tá ali para momentaneamente. Aí tem alguns pacientes que você consegue controlar aquela inflamação, realmente a proteinúria some, e aí você fica acompanhando eles durante anos e esses pacientes não têm nada, né? Eu tô com alguns casos assim no ambulatório, né? E aí, de repente, começa de novo uma hematúriazinha e tal. Obviamente, você está sempre associando CGLT2, e uma coisa que o Fervenza falou numa aula que eu assisti dele, que eu achei bem interessante, é que realmente, assim, não vai. Assim, o Forxiga, essas drogas antiproteinúricas, elas, assim, quando o paciente tem uma hematúria franca e tal,
você tem que voltar às vezes o corticoide, porque a hematúria é um sinal ali de inflamação, né? Se o paciente só tem Exatamente. proteinúria, às vezes você só mantém o Forxiga, até finerenona, enfim, IECA, BRA, tudo que você pode ter ali no arsenal, mas se tem hematúria, aí você tem que pensar que ali, não, olha, realmente ele ainda tem um processo inflamatório, aí você vai ter que voltar com corticoide. Alguns pacientes aconteceu isso, eu voltei, e responderam bem, tirei o corticoide e ainda fica naquele tempo. Mas é isso, é uma doença que é indolente, né? Ela vai É. devagarzinho sempre, e aí quando você vê, daqui a pouco o paciente já tá com I2, I4, né? E aí vai perdendo a função renal. Então, acho que o corticoide é muito mais para fase. Sabe, falaria isso, mas numa fase inflamatória, né, da doença, até você resolver aquela inflamação temporária ali, porque você não tem realmente a droga que haja no problema real da doença. Agora, se só tiver uma proteína isolada, menos de 1 grama, aí eu vou manejando. E eu tenho um paciente que recentemente foi no ambulatório e eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, volta o corticóide ou não volta? Aí ele não tinha hematúria. Aí otimizei BRA, né? E entrei com Forxiga, ele já tava, né, assim, com BRA, mas eu otimizei, entrei com Forxiga. E ele voltou para mim com 400 miligramas. Aí eu tô levando, né? Acho que é assim, é individualizar também o tratamento, né? É por aí mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui no chat. É, Reis que perguntou, ele está até aqui, se ele quiser abrir o microfone para perguntar, também não tem problema não, tá? É, Ele Amanda. está com a mão Ah, levantada Amanda, aqui. Reis e Amanda. Amanda, fiquei em dúvida se era ela. Quem é Reis? Fala É, aí, Amanda. não, eu tenho uma dúvida. Esse guideline me deixou um pouco confusa. A gente sabe, está estabelecido que o paciente com proteinúria maior do que 500 miligramas ao dia é alto risco, né? Fato. A gente fica mais confortável em imunossuprimir com corticoide acima de 1 grama, mas eu achei o guideline confuso na recomendação de imunossupressão entre meio e 1 grama. O que que vocês têm feito? Além da medida de suporte, obviamente, otimizar IEC-BRA, as glifosinas, otimizar a pressão e tudo mais. Até agora o que a gente fazia era seguir a recomendação anterior, né? Que era você considerar, né, a imunossupressão acima de 1 grama, né? Se você conseguisse manejar ele de alguma forma, de forma conservadora, né? Com IECA, BRA, TLT2, tudo que você tem na mão, e diminuir essa proteinúria, você levaria de forma conservadora. Agora eles estão mais agressivos, né? Eles orientam, ao mesmo tempo que você faz a terapia nefroprotetora, você ofereceria um tratamento mais direcionado, já com uma proteinúria a partir de 500 miligramas, né? Então, assim, a gente não tem essa resposta, né? Eu acho assim, se for para fazer o corticoide sistêmico com a proteinúria de 500 miligramas, eu me sinto desconfortável, né? Pessoalmente, Pois é, eu tenho essa impressão também né? ainda. Se eu tivesse a Disponibilidade budesonida, dessas novas medicações. se eu tivesse a budesonida entérica no SUS, né, certamente eu prescreveria, porque isso aí pelo menos muda, né? Pode mudar, né? Pelo menos durante um período aí de, sei lá, 12 meses que ele está usando, é menos inflamação glomerular que você está tendo, né? São respostas que a gente não tem. Mas eu acho assim, isso vai mudar muito rapidamente, né? As evidências, elas vão surgindo assim, aos borbotões, né? Os trials estão terminando. Fase 3, fase estendida, vão ser publicados no New England, no Lancet, papá, papá. Então, certamente as recomendações elas vão mudar muito, né, nos próximos anos. Eu acho que foi isso, né? Foi muito boa a aula. Acho que além da gente é, fazer um resumo de tudo, a gente ainda conseguiu ver como que estão os novos tratamentos e como que isso vai mudar, né? E como que a IgA está impactando realmente nos pacientes levando a doença renal crônica. Então, eu quero te agradecer muito, tá bom, Conrado, por ter aceitado Obrigado, é, eu a acredito. dividir essa aula com a gente, tá? Muito obrigado. E Valeu. boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Valeu.